boa noite. Mais uma noite na presença do Pai, mais uma noite em que nós podemos nos encher, né, da presença de Deus, nos encher do mover do Espírito, nos encher da água da vida, nos encher do pão da vida que é Jesus Cristo. Todas essas coisas, tudo que temos aprendido, lembra que a gente falou nas outras ministrações? Não é para ninguém, tá? É para vocês. Ou melhor, é para mim. Cada palavra dessa, esse fulano, lembrem-se, não é para julgar, não é para acusar, não é para direcionar para ninguém, é para nós, porque nós estamos sendo treinados como líderes na presença de Deus, né? Os jovens estão aprendendo para daqui a um pouco poder estar colocando em prática. A hora que decidirem estar colocando em prática essas coisas, né? Mas todos nós já temos o que é uma maturidade de crescimento. Ok? Então, de acordo com o crescimento, de acordo com a caminhada, se vai o quê? Implantando conhecimento. É necessário. Certo? Então, semana passada, falamos, o último assunto foi a não permissão de que o discípulo receba de outra fonte, né? Que vem junto com o exclusivismo. Um líder que é exclusivista. E hoje a gente vai entrar no assunto do paternalismo. Ok? O que é paternalismo? Então vamos lá, é uma superproteção acompanhada de possessividade. Tem um nome bonito, né? Paternalismo, parece algo de pai, mas é algo que não vem de Deus. O paternalismo se estabelece quando o líder começa a tratar um discípulo adulto, ou que já deveria ser adulto, como se fosse um bebê na fé. E insiste em que aquela pessoa continue numa posição quase subserviente de dependência em relação a ele. O líder quer a dependência, ele prefere a dependência. É como um pai que quer saber de tudo que acontece na vida de um filho casado, interferindo na sua vida pessoal e frustrando seus projetos com chantagens emocionais e financeiras. Alguém conhece algum pai, alguma mãe ou alguma história que acontece parecido? Acontece muito, né? Esposos que ainda se colocam sob a proteção da mãe, ou esposas também com relação à mãe, ao pai. Já vi casamentos serem destruídos, por quê? Porque o casal casou-se, né? O casal casou-se e os pais continuaram tratando a menina ou o moço como se estivesse dentro de casa. A esposa não deu conta e nem o esposo deu conta. E os pais ainda acabaram o quê? Não, se não quiser mais ficar com ele, tudo bem. O pai e a mãe te apoiam. Isso dentro da igreja. Por quê? Porque o esposo não deu conta de continuar os mimos que os pais davam para a menina. E às vezes os mimos que o menino tinha em casa. Não deixou nem a moça crescer e nem o moço crescer. No quê? Nas descobertas, na caminhada. Então a superproteção, ok? Lógico então que quando o filho é criança, os pais estarão inteirados de praticamente tudo que acontece com este filho. Mas à medida que ele se torna adulto, é necessário que a sua vida particular seja respeitada para que ele possa amadurecer, até quando haverá sua total emancipação através da maioridade ou do casamento. E espiritualmente falando, um novo convertido ou alguém que vem sob os nossos cuidados, você trata, você ensina. Lembra que eu falei? Daqui a pouco você está de mãozinha dada e caminhando, vem com a mamãe, né? Agora vai ter uma hora que você vai largar o bebê, vai parar na frente, vai abrir e vai dizer, vem. E ele vai ter que caminhar sozinho. Então, nem todas as áreas das nossas vidas têm que ser discutidas. Algumas eu já posso resolver sozinha. Eu posso caminhar porque eu já caminho sozinha. Ou sozinho. Certo? As coisas graves a serem discutidas, resolvidas, ou assim, como que a gente pode dizer, ministeriais, ou até que está uma situação que não está conseguindo resolver, deve-se falar para o líder. Precisa-se de transparência. Porém, existem algumas áreas que você mesmo já tem maturidade para resolver em Cristo Jesus. De repente, Deus compartilha com a gente, porque a gente sabe as coisas que estão se passando. É tão engraçado. Deus mostra. E daí até a gente às vezes vai chegar, porque a pessoa às vezes não tem coragem ainda de chegar em ti e abrir. Então você vai e começa a ensinar o caminho. O que está acontecendo?
Por quê? Porque você passa a observar, Deus começa a te dar olhos de águia para você ver além do que aparece. E daí você vai trabalhando, ok? Quando esta emancipação ela é bloqueada ou retardada, estabelece-se o paternalismo, o qual adoece o relacionamento e a capacidade de se relacionar. Existem pessoas que se tornam débeis espiritualmente e que enterram os seus talentos e se intimidaram ministerialmente, simplesmente porque não conseguiram se libertar do controle de um pai na fé ou de uma mãe espiritual. Em se tratando de líderes possessivos, não há espaço para um relacionamento de igual para igual. A pessoa precisa de alguma forma evidenciar que está debaixo de suas rédeas. Líderes dominadores interpretam como um desaforo, uma deslealdade, quando uma pessoa tem uma iniciativa natural de crescer espiritualmente. Desfrutando de uma autonomia maior, sentem-se ameaçados quando alguém demonstra que já não mais precisa tanto da sua tutela. Quando se tenta argumentar com estes líderes, eles não conseguem de forma alguma aceitar que estão errados e que as pessoas já estão suficientemente maduras para seguirem o seu caminho e a sua proteção. Isto é simplesmente doentio e causa prejuízos incalculáveis à obra de Deus. Yeshua, primeiramente, chamou os seus discípulos a si. Olha só, ele disse: vinde a mim, aliviando e tratando com suas opressões e sobrecargas. Depois, ele desafia os discípulos a seguirem o seu estilo de vida, chamando-os: vinde após mim, vem atrás de mim, vocês vão vir sozinhos. Primeiro vinde a mim, daí eu vou ensinar, e depois vinde após mim. Ou seja, Yeshua tira a sobrecarga, porém ele dá a cruz, ensinando melhor. Não que você vai carregar uma cruz, que nem muitas pessoas falam, mas você vai crucificar a sua carne, os seus desejos e as suas paixões por amor dele, ok? Ele não paternalizou o relacionamento. Ele não parou aqui dizendo: vinde a mim e fiquem comigo. Ele arrematou o processo de discipulado, comandando o quê? Antes de ascender aos céus? Ide. A responsabilidade de ministrar para liberar é o gatilho do crescimento. Vai, caminha, ministra, deixa Deus te usar com segurança, ok? Então, olha só, a acepção de pessoas e superproteção também está dentro do paternalismo. A superproteção sempre caminha de mãos dadas com a acepção de pessoas. É importante compreender que, por mais que as pessoas são importantes, elas não estão acima dos princípios de Deus. Aqui eu vou parar um pouquinho. Isso é algo muito importante a se observar. Por quê? Porque existe afinidade. Eu posso ter uma afinidade maior com algum do que com o outro, mas eu não posso fazer acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? É quando eu passo por cima de princípios em prol de alguém. Eu abro mão de princípios para um e para o outro não. Nada pode me fazer deixar os princípios de lado. E que princípios são esses? Princípios de Deus, não meus princípios. Nada pode me fazer, nem um amor. Por isso que eu costumo falar: eu amo vocês, nós nos amamos, mas em primeiro lugar vem Deus. E muitas vezes a gente tem que ter conversas duras, passando por cima daquilo que nós não gostaríamos de dizer e de falar, mas que nós precisamos. Para quê? Para que haja salvação, para que haja transformação, para que haja cura. Quantos aqui, ou outras pessoas que não estão mais conosco, eu tive que ter uma palavra mais certeira e não aceitaram a palavra certeira? Eu perdi às vezes até a amizade de alguns. Até a amizade. Mas eu prefiro perder a amizade de alguns do que sair do princípio de Deus e fazer acepção de pessoas, porque, poxa, o que vai pensar de mim? Vou perder. Mas tu não agiu da mesma maneira com fulano? É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Senão eu vou fazer o quê? Panelinha.
acepção de pessoas. Isso é pecado. Pecado. Nós não podemos. Ah, mas você consegue conversar mais com fulano do que com ciclano. Há uma intimidade. Acontece, vou voltar a falar. Mas isso não pode interferir nos princípios e fundamentos que Deus colocou sobre nós. Ok? Ok. Se não fosse assim, então não existiria o inferno. Contrafazendo esta verdade, o paternalismo ensina que as pessoas são mais importantes do que os princípios e as leis divinas. Por isso que nós vemos hoje em dia tanta bagunça dentro do reino. Tanta fofoca, tanta intriga. Ah, porque pra ele é não sei o que, e pra mim nananana. E assim vai. Quanta conversa, quantas coisas a gente acha, a gente pensa. Às vezes não é nem porque o líder faz acepção de pessoas. É porque você faz. Daí você julga o seu líder de acordo com o que você faz. Por isso que o que o Senhor falou? Tira primeiro o argueiro que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não é para não deixar, não é para não julgar o irmão. A gente interpreta isso de maneira errada. Nós temos, porque o julgamento não é para acusação, é para livramento. Se você não está em falta, a palavra do Senhor diz para a gente que o julgamento, que os juízes, que a lei, vamos colocar assim, os regulamentos servem para a bênção de todos nós. Agora, se você está em débito, não, daí vai ficar complicado. Mas nós não estamos em débito. Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Então, se há um julgamento sobre mim, é para que eu me levante, para que eu viva, e viva uma vida em abundância. É isso. Isso é vida, gente. É uma vida que dói de vez em quando, mas é para a eternidade, vale a pena. Se nós queremos gerar líderes, de que maneira? Saudáveis. Isso, ok? Então, quando um líder protege um liderado, encobrindo por qualquer motivo que seja seus pecados e negligenciando um confronto necessário, abre-se a brecha para uma conduta paternalista se estabelecer. Isto leva à conivência com o pecado e um laço que tem prendido muitos líderes na imoralidade. Aquele famoso perigo de um líder paternalista e uma secretária carente é apenas um dos tantos exemplos de como o paternalismo pode corromper um relacionamento e destruir a obra de Deus. Por isso que um homem não fica sozinho com uma mulher ministrando. Imprudência, desleixo, falta de temor de Deus e soberba. Porque ele acha um homem com uma mulher e uma mulher com um homem. Porque ele acha que não, isso aí pra mim tira de letra. Vai nesse pensamento, irmão. Você é um líder, tem um outdoor seu no inferno. Se você não vigiar, o inimigo vai fazer tu cair. Então esteja acompanhado de alguém. Sempre. Não fique sozinho com uma mulher, num ambiente sozinho. Ainda mais se você é líder. Se você é solteiro, você já tem que evitar também. Porque rola um flerte, de repente, tá, uns olhares, uns cabelos, né? Ou então mexe e tal, o cara já bota uma panca e tal. Evita, chama alguém para estar perto, para não entrar. Mas acontece. Agora, você é um líder, você tem uma responsabilidade. Não, isso aí não me aflige mais. Vigia. Aquele que está em pé, a Bíblia diz o quê? Só vai cair quem está em pé, gente. Só vai cair quem está aqui firme. Tem alguém que já está no chão que vai cair mais do que o chão? Só quando for para o inferno, né? Agora até lá está aqui, em pé. Então é para todos nós, para mim, para vocês e para você que está nos assistindo. Não existe ninguém infalível, nem o Papa. O único infalível é Jesus, o Espírito de Deus que nos acompanha. Por que Jesus mandou os discípulos andarem de 2 em 2? Não é só por isso. Né? Não é só por isso. Mas também é por isso. Porque sempre tem aquela irmãzinha que tem um espírito de prostituição ou aquele irmãozinho que tem um espírito de prostituição. Ou de repente não tem. Mas, né? Vai que ela é bonitona, tal, ou ele é bonitão, e daí rola o elogio e não sei o quê. Gente, nós somos de carne e osso. Enquanto nós não entendermos que somos de carne e osso,
A gente vai se colocar em situações desnecessárias várias vezes. Não levem isso para o extremo, mas precisa ter prudência. Entendeu? Leva a mãe, leva o irmão, leva o amigo. Caminhem de 2 em 2. Vai para um lugar público, e mesmo lugar público hoje em dia não é mais nada, né? Porque você pode ficar muito à vontade no lugar público. Lembre-se que nós não podemos fazer os nossos irmãozinhos pecarem. Vai passar alguém na rua, ô pastor ali, meu Deus, vigia. Vocês lembram que tem uma época que eles estavam servindo guaranazinho naqueles copos de cerveja? Não toma guaraná no copo de cerveja. Vão dizer que você está bebendo cerveja. Comecei na pizzaria e pede um copo, principalmente. Vai. Entendeu? Pede uma soda ou toma num copo diferente. Vão dizer que você está bebendo cerveja. Ó, viu o pastor bebendo cerveja. Porque tem pastor que está tomando mesmo. Eu já vi. Só Jesus na minha vida. Quase tinha um ataque, mas tudo bem, né? Não posso fazer nada. O máximo é alertar. A questão não é o que vem, é o que entendem, né? Exatamente. Então, se tiver choperia e pizza, vou comer uma pizza na choperia, não vou tomar. Vou tomar um guaranazinho, beleza. Aí um papel mesmo, põe um guaraná na família, acabou de ser da igreja, tá lá. Não tem nada a ver, irmão, você tá comendo a pizza. E sabe o que eu descobri ontem? Nós fomos vender pão de mel e eu encontrei um casal na rua que me reconheceu pela minha voz. Não me reconheceu pela minha pessoa, porque eu tô completamente diferente do dia que eles me viram. E a moça falou, deixou claro, não, foi a tua voz. Eu digo, meu Deus do céu. Gente, aonde a gente vai, a gente é observado. E se eu estivesse aprontando? E se eu não tivesse temor de Deus? Eu sou uma coisa aqui na frente de vocês e eu sou outra coisa na rua. Ah? Acabou-se. Então, a nossa preocupação não é que eu vou, o que o outro vai pensar o tempo todo, vou andar assim. Não. Mas se eu tenho uma vida no altar, eu não preciso andar assim, apavorado. Vai chegar o pastor, vai me pegar com a boca na botija. Não, o Espírito de Deus te pega com a boca na botija. Não adianta esconder do pastor. O Espírito de Deus está em todo lugar. Entendeu? Então, eu falei, ainda comentei, né? A Graça estava andando comigo, eu disse assim, Jesus Cristo, Pai. Gente, tá todo mundo, né? E ela encontrou também conhecidos. Então, se nós estamos, de repente, fazendo um negócio escuso, errado, ou vendendo um produto, como é que é? Comprando... Gato por lebre, né? Gato por lebre, é isso, né? Acho que é. Gato por lebre. Vendendo gato por lebre. Enfim, então a nossa vida ela é o quê? Diante do Senhor, do momento que eu abro os meus olhos ao momento em que eu deito na minha cama. O pastor não está vendo, mas o Espírito de Deus está. O temor tem que ser do Senhor. Claro que a honra, o respeito, a gente tem que entender isso. E ser verdadeiro e ser sincero. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que a gente vê um monte de crente chegar na igreja, entendeu? Todo mundo acha que o namoro do casal é santo. O pastor não está vendo, tá tudo beleza. Mas lá fora, com a mão naquilo, aquilo na mão, já experimentou tudo que tinha, né? E o pastor está achando que está tudo bem. Por quê? Falta de temor de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não está só dentro da igreja ou na vida do pastor, está na tua, meu irmão. Tu é templo do Espírito de Deus. Se o Espírito do Senhor não te constranger, está complicado. O Espírito do Senhor tem que nos constranger. Nós somos líderes e possíveis líderes. Nós devemos o quê? Buscar com tremor e temor a presença do Pai. Vamos continuar falhando? Até a volta do Senhor Jesus. Vamos continuar sendo ministrado até a volta do Senhor Jesus. Mas tem coisas que nós já temos maturidade para aceitar e ter mudado. Deixar de ser teimoso. Porque o nosso problema é teimosia, obstinação. Certo? Então isso pode destruir a obra de Deus. Deus não negocia com o seu padrão de santidade. Uma coisa que Yeshua nunca tolerou foi o paternalismo. Não, se me convém, então, fica quieto. Não mexo contigo, tu não mexe comigo e a gente tá de boa. Não, de maneira alguma. Não, mas é que eu tô interessado, eu preciso. Não, é Deus, é princípio.
No momento certo, então, ele confrontou os fariseus, lá em Mateus 23. Ele também confrontou a multidão que o seguia apenas por interesses materiais. Lembram? Os 500 foi, né? Senhor, eu quero, obrigada. Todo mundo pedindo. Quando ele disse, perdoa o teu irmão. Quando ele disse, se pensares antes, quando você adulterasse, você tinha pecado. Agora, se você pensar, você já está adulterando. Ai, que dura esse discurso. Ó, área, só queria cura. Só queria o quê? Cura física. O que mais? Dinheiro. O que mais? Pastora? Hã? Comida. O que mais? Comida natural. O que mais? Bens, sucesso. Para ver que a maioria dos que foram curados não era daquele lugar. Muitos vinham das cidades vizinhas para que eram ser curados, não eram todos. Exatamente. Alguns 2 ou 3 de uma cidade que queriam no nome dele quem ele era realmente, e quem enviou ele era curado. Então as pessoas que estavam ali não queriam quem era, nem se era ele. Que era é a dita, o povo que quer as mãos do Senhor, o sucesso, o status, mas não quer os olhos do Senhor. Porque as mãos eu consigo pegar, mas se eu tiver que encarar os olhos do Senhor, ele vai ver dentro de mim. Não, eu estou muito sujo. Eu estou só dando um exemplo. Eu preciso querer encarar os olhos do Senhor. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro? Quando o Senhor fitou ele nos olhos. As escrituras são tão claras que dá para ver a imagem. Quando o Senhor virou e olhou nos olhos de Pedro, o que aconteceu com Pedro? Ele tinha acabado de negar o Senhor 3 vezes. Caiu a ficha, diz que Pedro ficou muito, muito mal. Ele fugiu. Por quê? Porque fitar os olhos puros do Senhor, sem interesse algum. Deus ama nos presentear e nos presenteia. Mas Ele quer o quê? Que nós não sejamos barganhadores dos seus presentes. Que nós não queiramos trocas, mas que nós queiramos simplesmente amá-lo e servi-lo. Como Ele fez. A única coisa que Ele pede, que é para o nosso bem, não é nem para o interesse dele, é Shema. Shema, ouvir e obedecer. E essa, lembra aquela palavra de Romanos 10, 9 e 10, que é a oração da confissão? Ou é Mateus 10, 32? Mateus 10, 32. Ok. Mateus 10, 32, que fala, se com tua boca confessares ao Senhor e se em teu coração creres que o Senhor o ressuscitou dos mortos, será salvo? Quando se fala em crer, está falando do Shema. Não tem como crer se você não fizer Shema. O crer que está sendo dito ali, na raiz, não é simplesmente crer. Ah, eu acredito. Quem crê, ouve e obedece, porque sabe que ele tem o melhor. Não tem dúvida. Shema. Amém? Vamos lá. Então a multidão seguia apenas por interesses materiais e ele confrontou até mesmo os próprios discípulos. João fala disso no famoso 666 da Bíblia, que é João 6, 66 e 67. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Yeshua aos 12, quereis vós também retirar-vos? Daqui para frente vai ficar um pouco mais profundo, gente. Quereis vós retirar-vos também? Eu tenho que ser uma discípula do Senhor. Eu preciso fazer as mesmas perguntas que Ele faz. Não é só para vocês, não, é para mim. E quando Jesus me fez essa pergunta, eu disse, não, eu não quero me retirar, Senhor. Eu vou pagar o preço. Me ajuda, né? Me fortalece. Então o Senhor nos pergunta, quereis vós se retirar? Não vale a pena. Vamos responder que nem Pedro? Para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, a gente está confrontando vários princípios que às vezes estavam no nosso coração de maneira errada. Mas não importa, importa que o Senhor está trazendo a luz para a transformação. Não é para peso, não. De novo, em nome de Jesus. Ok? Então, Jesus nunca teve atitude de ficar lambendo as feridas dos seus discípulos. Ai, eu não gostei que a senhora fez isso. Problema seu.
vai orar e vai lidar com Deus. Olha, se eu errei, vocês vão me ver pedindo perdão. Senão eu vou mandar vocês orar. Vai orar, se vira, vai se curar pro Senhor. Eu sou meio, às vezes eu sou meio pega, todo mundo já conhece. Eu sou muito querida. Mas também, quando passou do limite, ei, vai orar, para com isso, que vão crescer. Já conhece, já sabe, já tem trocentos anos de evangelho. Mas todo mundo recebe o amor da pastora, não recebe? Mas às vezes eu preciso ser mais enérgica, sem faltar com respeito com vocês. Não posso, nunca na minha vida, em nome de Jesus. O dia que eu faltei, eu corri atrás e fui pedir perdão. E às vezes, com jeito, eu tá irritado ou alguma coisa, de repente, sabe, responder assim, ai, na hora Deus não puxa minha orelha. E se der na hora, eu já me conserto. Então, crente dodói, vamos crescer, os dodói tudo, em nome de Jesus. É por amor, gente, o Senhor nos ama. Vamos escolher enxergar da maneira que Deus quer. Deus quer você voando alto, como águia, vendo longe. Eita, vendo lá na frente o que Ele tem para cada um de vocês, para cada um de vocês que está nos assistindo. O mundo não é só aqui onde nós estamos ou só ali. É a eternidade que está em jogo e não só a nossa. Muitas vidas. Muitas vidas. Milhares, bilhares, trilhares. A gente não dimensiona. Mas são muitas vidas. Amém? Então vamos lá. Uma outra coisa que faz com que o líder seja paternalista. Ele tem medo de perder a idolatria do povo. No paternalismo, o líder tende a monopolizar e muitas vezes idolatra os seus discípulos. Com medo de perdê-los, deixa de confrontá-los quando se faz necessário. Não tem força moral para corrigir as pessoas, mas pelo contrário, ele apenas os adula e os faz sentir bem ao invés de pastorear ovelhas e está criando cobras. Uau! Uma vez eu ouvi uma pastora conversando comigo e daí ela teve que receber o irmão do esposo do pastor em casa e o irmão não era muito convertido. Daí ele começou a levar namorado e os dois começaram a dar uns amassos atrás, onde ele morava, no quarto. Daí ela pegou, vendo que aquilo não estava muito correto, né? Ela como pastora, ensinando, ele disse, chamou os dois e disse, olha, aqui não dá, gente, é o ministério das minhas ovelhas, eu não sou ovelha do seu... A menina respondeu, eu não sou ovelha do seu. Eu falei, ela disse, com certeza. Você não é nem ovelha, filha, você é cabra. Cabrita, vai pro pasto do teu pastor. Que aqui não tem lugar para cabrito, não. Você quer amassar? Vai amassar lá, então. Aqui não. A menina ainda foi faltar com respeito. Ela chegou conversando numa boa. O que você tem que se meter na minha vida? Peraí. Calma aí. Uma vez eu fui falar para alguém perguntou, pastor, o que a senhora acha? Eu disse para a pessoa, sim, eu acho melhor não falar sobre esse assunto, que você não vai gostar. Não, fala aí, vai, pode falar. Não, deixa pra lá, eu sei que você... Deixa quieto, por favor. Então tá, eu vou falar, mas depois não disse que eu avisei. Daí falei, com todo carinho, olha, eu tô vendo umas situações, entendeu? A menina é nova convertida, você já é crente antigo, e você tá se aproximando demais dela. A menina encostada assim, ele chegava na distância, assim, perturbadora da menina. A menina chegava a ficar vesga, né? Porque era um menino bonito e tal. E eu tô achando isso tá meio demais. Ele ficou furioso comigo. Eu falei, se você quer fazer isso na rua, problema seu e Deus. Mas assim, onde eu estiver vendo, não dá. Ele se indignou, arrumou as coisas dele e foi embora. E não falou comigo mais. Não foi legal. Mas, ele me perguntou, né? Complicado? Claro. Mas, vou mentir? Só porque eu amo demais? Deu vontade. Então, né? Dá uma volta, dá outra. Não, depois Deus vem cobrar o sangue da nossa mão. Eu avisei. Escolhas, choices. Escolhas, caminhos, ok? Então vamos lá. Muitas vezes a raiz disso, do medo de perder a idolatria, é também financeira. A preocupação maior é o dízimo, que vai deixar de entrar, a oferta. Nós não temos esse problema que não tem dízimo, né, gente? Glória a Deus.
Mas enfim, as ofertas, então, vamos botar um problema. Oferta. Não, aquele ali oferta mais, aquele menos, né? Então esse que oferta mais, eu vou deixar trabalhar no ministério, vou deixar... Tá amarrado. Em nome de Jesus. Mas tem. Tá cheio. Não é dinheiro que capacita ninguém, é o chamado e a resposta ao chamado. Então o líder sacrifica o avivamento em prol do crescimento, que cresce, explodidamente falando. Nem sei se tem essa palavra, mas tudo bem. Na verdade, ele não percebe que a igreja não está crescendo, está apenas inchando. Satanás é expert em inchar igrejas. Ele mesmo acrescenta seus membros especiais, que são pivôs de problemas, fofocas e desentendimentos crônicos, verdadeiros devoradores do tempo do líder. Na verdade, o paternalismo aglutina pessoas aproveitadoras que destroem o rebanho e sugam o potencial do pastor. O pastor está sempre acabado, sempre cansado. Por quê? Porque é só ele, não tem mais ninguém, é só ele. O que na verdade está motivando este líder não são as necessidades alheias ou uma consciência do chamado de Deus, porém a sua própria carência afetiva. Não foi tratado. Então ele quer atenção, ele quer ser aceito. Também precisa de cura. Nós líderes precisamos de cura. Tornam-se possessivos, estabelecendo na cadeia de comando uma ligação entre almas baseada no monopólio, a ponto de sentirem-se no direito de viver a vida de outros por eles. Ok. Outra situação, carência e possessividade. Normalmente, apesar de estarem numa posição de liderança, líderes paternalistas são pessoas extremamente carentes de aceitação. Portanto, a forma de suprir o seu déficit emocional é desempenhando arduamente o ministério pastoral. Seu tremendo esforço em lutar pelo apoio, pela aceitação e pela apreciação das pessoas é enganosamente interpretado por muitos como sendo um ótimo desempenho do ministério. Porém, o espírito é errado e doentio. Isto transparece através da intolerância, dos ciúmes, quando outros ministram para os seus discípulos. Não podem suportar quando alguém abençoa mais os seus discípulos do que ele próprio. Isto evidencia uma ferida aberta na personalidade que, ao invés de tratada, foi espiritualizada. No fundo, todo líder paternalista nutre um desejo de ser adorado. Ele ganha o dia quando alguém o louva. É facilmente manipulável por qualquer elogio que receba. Por ter perdido o temor em relação a roubar a glória de Deus, está em uma situação espiritual muito perigosa. O líder que cria obrigações, prendendo seus discípulos a si, automaticamente incentivará um relacionamento doentio e asfixiante. A possessividade é um terrível desvio de personalidade causada por sobrecargas de rejeição e constitui-se uma arma letal para qualquer relacionamento, porque asfixia a individualidade. Este paternalismo deformado certamente irá reproduzir o desenvolvimento também deformado dos seus discípulos. Os relacionamentos passam a se desenvolver na base de cobrança de amor, chantagens emocionais. A prioridade não é amar, mas pedir amor. Isso é doentio. É poder da alma enclausurando a libertação ou a liberação do Espírito de Deus. O nosso serviço a Deus não deve ser um pedido de amor, mas uma expressão. Eu expresso amor, mas eu também sei o que? Dizer aquilo que eu tenho que dizer. Ah, mas a pastora é muito dura. Não posso fazer nada. Existem momentos que são necessários. Uma vez me confrontaram, um pastor me confrontou e disse assim pra mim, como que, tipo, sarcasmo, como que você exorta com amor? Eu falei, uai, você não conhece a Bíblia? Como Jesus. Jesus não disse para aquela mulher que ela tinha cinco maridos e o que ela tava também não era dela? Pense! Ele foi tão carinhoso, né? E a Ciro Fenícia, que ele falou que era uma cachorra. E ela disse, não, eu como as migalhas também, não tem problema. Como os cachorrinhos, deixa eu comer as migalhas. Delicado, né? Só que cada um sabe o que significou aquilo. Então, existem momentos que é necessário confronto, gostando ou não.
Há necessidade. E se eu sou uma líder paternalista, eu vou passar por cima disso porque eu tenho medo do que vocês vão pensar de mim. Igual também Pedro, né? Aí Jesus chama Pedro de Satanás, a reta de Satanás. Eita, é. Aí faz nem coisa, se fosse um sentimentalista, nossa, achando que eu sou o cão, beleza. Tchau. Então Deus sabe como tratar cada um de nós. E o Senhor, e no chamado profético, Deus dá como tratar cada um. E não é sempre a mesma coisa. Às vezes muda. Porque são momentos, a gente tem que estar afinado para saber o momento e a forma. Vão haver erros? Vão. Mas também vão haver arrependimentos em nome de Jesus. Certo? Então é importante ser uma expressão de amor. Não, não me rejeita, tá? Eu estou fazendo tudo que eu posso para te agradar. Se você está num lugar onde todo mundo quer agradar todo mundo, vigia. Tá complicado. Por que complicado? Porque Jesus nunca agradou a todos. E eu também não preciso. Se eu estiver dentro da palavra, né? Em nome de Jesus Cristo. Não vamos usar isso também agora. Eu faço o que eu quero, eu digo que... Não, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Toda pessoa imbuída genuinamente de autoridade deve saber que o objetivo do discípulo é formar pessoas segundo o caráter de Yeshua e não segundo a personalidade de um homem. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A rigor, o modelo é Yeshua e não Paulo. Paulo não procurava pessoas para si, mas ele visava a estatura espiritual de Yeshua e o reino de Deus. Um líder basicamente tem a responsabilidade de, pelo seu exemplo e estilo de vida, incentivar os seus discípulos a serem buscadores diligentes de Deus. Pessoas ligadas em Yeshua, que é a videira verdadeira, de onde vem a seiva e toda a capacidade de vida e frutificação espiritual. Cuidadoso, zeloso, observador. Ok? Mais um adjetivo ou uma situação que faz com que líderes possam estar trabalhando no meio cristão e estar gerando pessoas doentes, que é o perfeccionismo, que também é gerado numa debilidade emocional. O endeusamento de regras particulares. Como assim debilidade emocional? Porque o perfeccionista, ou ele foi muito cobrado, entendeu? Quando criança, ou ele viveu num ambiente... Não tem aquelas mães que o pai chega em casa e a mãe grita, ah, tira o sapato! Eu conheço algumas. Tadinho, tá o dia inteiro na rua, cansado. Você acha que ele vai lembrar de tirar o sapato? Ele quer sentar, ele quer tomar uma água, um café. Tá certo, você pode ir pedir para ele amorosamente, ô querido, bota o sapatinho na rua, né? Tal, se tiver com lama, se não tem problema. Ou então, vai lá, ensina os filhos, tá, mas nunca tá bom. Nunca tá bom. Você vai lá, ensina como fazer, você mostra como fazer, você diz. A criança faz. Ela faz. Mas ela não faz do jeito que você faria. Então a mãe está sempre criticando. O pai está sempre criticando. Então, o que a gente tem que fazer? Vai gerar isso desde pequenininho. Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que fazer tudo certo. Eu tenho que não sei o que. A gente às vezes nem sabe de onde que vem tantas formas que nós agimos, que nós pensamos, né? Ou então, na escola, um professor abusivo sempre veio de um modelo de autoridade, entendeu? Deu para entender, Lucas? Ela cobra muito de si mesma, né? Exatamente, porque ela sempre foi muito cobrada. Às vezes ela nem era cobrada, mas ela ouviu algumas palavras de repreensão que ensinaram para ela que ela só é boa se ela fizer tudo perfeito. Ela só se aceita se for tudo milimetricamente perfeito. Daí já entra a soberba, porque perfeição vem só de quem? Jesus, Deus. Eu não sou perfeita, mas eu quero ser, então eu estou querendo ser melhor que Deus. A gente nem pensa nisso, né? Mas é. E cobra a perfeição de todo mundo.
Se nem Deus cobra. Jesus mandou o Filho dele, porque ele sabia que nós éramos imperfeitos. Então existem algumas coisas, entendeu? Ministeriais, que nós como líderes temos que o quê? Primar. E na nossa convivência diária de adoração a Deus, nós devemos buscar o melhor. Ok? Mas perfeccionismo, assim, a busca, essa coisa louca, que a gente vê pessoas do extremo, né, da limpeza. A minha pastora era assim, ela contando o testemunho dela, que misericórdia. Ela entrava na casa dela assim, na casa dela, quando ela limpava. E tem pessoas que são assim, precisa quebrar o ciclo. Ah, mas então uma casa... Não, ninguém está falando, isso é um outro extremo. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto da minha casa organizada e limpinha. Mas se eu não tô legal, não tô nem aí. Eu vou arrumar quando eu tiver tempo. Ah, mas aí ali tá sujo. Vai ficar. Ninguém vai morrer que ali tá sujo. Depois eu limpo. Claro que eu não vou deixar uma semana, 2, 3, né? Vai virar craca. Mas a gente... Aquele desespero, aquela coisa, eu preciso. Ai, tem louça na pia. Meu Deus, não pode ter louça na pia. Ai, minha cama tem uma ruga. Não. Isso é doentio. Tem que quebrar. Como você quebra isso? Pelo Espírito de Deus, deixando a ruga ali. Não vou te mexer, ruga. Ai, tem que... Meu Deus, não, em nome de Jesus. E vai fazer outra coisa. Daí tem louça na pia, tem 2 vasilhas na pia. Meu Deus, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Não vou. Não vou. Eu vou quando eu quiser, não por causa do desespero. Vocês lembram aquela propaganda do Ajax? Era Ajax? Vanichinão branco? Não, aquela que tinha a neura e a moça. Veja? Então, daí tava ela lá, né? Daí vinha a neura. Olha, tem não sei o que lá pra tu fazer. Cala a boca, neura. Eu comprei a Veja, depois eu limpo. Tá, você não tem Veja. Você tem o Espírito de Deus. Entendeu? Então, pode ter Veja também. Se for no mercado e comprou, tá bom. Tem Veja também. Mas eu tô falando no Espírito. Deixa. Não deixa a neura vir. Quem manda em você é você pelo Espírito de Deus. Não é a neura e nem o cão atormentando você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nada de extremos, de sujeira e extremos de limpeza. Equilíbrio. Vamos lá. O grande erro do perfeccionismo é substituir a lei do amor pela lei do certo. Lógico que este certo é relativo a uma conjectura pessoal que muitas vezes conflita com parâmetros fundamentais do reino de Deus. Então o certo tem que estar no parâmetro do reino, não no meu parâmetro pessoal. A plataforma básica é um comportamento de justiça própria e cobranças obsessivas com detalhes insignificantes, onde os relacionamentos são afligidos. A Bíblia adverte, Eclesiastes 7,16. Lê para nós. Júnior, por favor. Eclesiastes 7,16. É pequenininho. Pode ler baixinho, não tem problema. Demonstrativamente junto nem demonstrativamente sábio. Porque te destruiria até ti mesmo. Isso. Então, o que aqui está falando em Eclesiastes? Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Deus está falando isso em Eclesiastes para nós. Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Atingir um equilíbrio. Eu não posso passar por cima do amor para ter o certo. Eu tenho que, em amor, falar o certo. Ok? Pessoas perfeccionistas podem ser tão intolerantes nos seus detalhes e exigências que as pessoas ou se afastarão delas ou entrarão em conflitos. Tornam-se insuportáveis. Como o texto acima explica, há um espírito de autodestruição infiltrado. Regras pessoais baseadas em valores impostos autoritariamente são da mesma forma impostas de forma absoluta, ferindo o respeito e sufocando a liberdade. Não tem? Faz isso, pega aquilo, faz aquilo outro, traz aquilo outro lá. Não, por favor, você pode fazer algo para mim? É diferente, né? Por favor, você pode pegar lá uma água para mim?
Você pode? Você poderia agora? Ah, não, agora não dá. Não, mas então, daqui quanto tempo? Mais ou menos meia hora? Ah, não, então deixa que eu faço. Porque às vezes não dá tempo, às vezes você precisa na hora. Mas não é faz, busca. Não, isso é autoritarismo, isso é falta de respeito. É por favor, com licença, obrigada. Né? O perfeccionista enxerga suas disciplinas pessoais com tanta sublimidade que faz delas um dever generalizado e não mais pessoal. Ao se tornar inflexível nos seus pontos de vista e detalhes minuciosos, o perfeccionista acaba se tornando uma pessoa inconveniente, inajustável e até mesmo intolerável no seu meio. Intolerância gera intolerância. Assim sendo, o perfeccionismo peca frontalmente contra o caráter de Deus e o ministério da reconciliação. Então, gente, a paciência é o baluarte da perfeição divina. A perfeição de Deus não comunga com a intolerância. Quando Yeshua desafiou seus discípulos à perfeição divina, o padrão para isto não foi a intolerância e a inflexibilidade, mas paciência, perdão, longanimidade e muita tolerância. Para ensinar de novo, ensinar de novo, ensinar de novo. Ok? Mateus 5, 40 ou 48. Lê para nós, Patrícia. E ao que quiser pegar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer se obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós temos aqui um verbo no imperativo. Um verbo no imperativo. É uma direção, uma diretriz do Espírito de Deus, de Jesus Cristo. Sede. Mas a perfeição é do Senhor, não é de alguém. Ok? O caráter de um perfeccionista geralmente é o resultado da influência de autoridades rígidas e incompassivas, aqui a minha explicação, Lucas, impondo a duras penas tradições religiosas e regras sociais, regendo minuciosamente o seu comportamento, tolhendo sua liberdade e privacidade, como também exigindo uma obediência cega, surda, muda e burra. Nada disso, ok? O entrave do crescimento, o medo de delegar. Uma pessoa perfeccionista tem medo de delegar a autoridade. O perfeccionismo algema os seus adeptos com uma incapacidade de delegar. Determinados resultados pessoais se tornam mais relevantes do que investir no crescimento das pessoas. Uma voz martelando na mente: ele não irá fazer tão bem quanto eu do meu jeito. Existe uma predisposição a desacreditar no potencial das pessoas. Desta forma, nunca se cria oportunidades de experiência para o inexperiente. O processo de qualificação e, consequentemente, de multiplicação são abordados pelo medo de delegar. Esse perfil centralizador de liderança inibe o crescimento do corpo, sobrecarregando e estressando o próprio líder. Nestes casos, o conselho de Jétro e a eclesiologia celular são vitais. Infelizmente, uma grande quantidade de pessoas adotaram um estilo de vida espiritual passivo e paralítico, baseado no perfeccionismo do líder. Por que passivo e paralítico? Ninguém pode fazer nada, né? E precisa, gente, a gente tem que se mover. Fazer, deixar Deus nos levar, nos direcionar, nos ensinar, ter experiências próprias. Né? O teu líder vai lá e te diz: faz uma visita lá, tem tantas pessoas para tu visitar. Ah, mas não tem mais, vai. Ah, mas eu não sei, deixa Deus saber por você. Se você já é um líder, Deus confia em você. Agora então eu só vou se eu for um líder. Não, se Deus te chamou, faz. Se tu tiver uma dificuldade, conversa com o teu líder e pede uma ajuda em oração. Será que eu aconselhei certo, errado? Não. Daí você vai ter alguém para, de repente, te corrigir para uma próxima oportunidade. Mas faz, gente. A gente fica, às vezes, arrumando desculpa
não faz o que Deus manda, não faz o que o líder manda, daí o líder não confia em você, não confia na gente e ainda fica bravo. O que acontece é isso, gente. Lembra nas atitudes, nas expressões de amor? Tudo no corpo é uma expressão de amor. Desde cuidar do banheiro, lembra que eu falei que a pastora cuidava do banheiro? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós éramos um corpo de obreiro que não precisava pedir muito. A gente se oferecia. Não tinha que ter, tinha escala. Porque nem todo mundo é igual, né? Tem gente que tem que, meu Deus, só misericórdia, né? É o dia dela e ela não tá nem aí. Tu tem que chegar e dar umas voltinhas ao redor, tipo, oi, e aí, tal, tipo escala. E eu uma vez fiz uma escala de obreiro só misericórdia, gente. Não tinha. O negócio deles era sentar, dizer que era presbítero, que era não sei o quê, e ficar mandando os outros. Servir, que é o que Jesus fala basicamente, nada. Entendeu? Então, a gente tem que o quê? A gente se reunia, tinha as escalas e tal, mas era uma honra cuidar do banheiro. Nunca achei ruim. Era uma honra ficar na portaria, na porta, recebendo as pessoas. Assim, né? Oi, seja bem-vindo. Porque quando eu fui pra igreja a primeira vez, ninguém falou comigo. Eu entrei, fui embora e ninguém me disse nem oi. A primeira vez que eu fui recebida na igreja. Quando eu virei obreira, eu contei pra pastora o que aconteceu. Ela ficou chocada, porque ela nunca tinha percebido isso. Daí quando eu virei obreira, eu falei. Se dependesse do corpo de obreiro, pastora, tava no outro lugar, eu tinha ficado. Eu cumprimentei todo mundo. Ninguém falou comigo. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Nós devemos o quê? Ser agradáveis, hospitaleiros, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Conquistamos tudo aquilo que pretendemos através da delegação de poderes. Muita gente se recusa a delegar poderes aos outros, porque acreditam que leva muito tempo, dá muito trabalho e também que podem delegar, podem fazer o serviço melhor sozinhas. Transferir as responsabilidades para outras pessoas treinadas e capacitadas permite que você transfira suas energias para outras atividades de alto nível. Você não precisa, eu não preciso mais estar cuidando do banheiro. Agora, eu guardo da minha casa. Mas eu não preciso. Tem outras pessoas que podem me ajudar. Uma vez na semana vem uma, outra vem outra, outra vem outra. Para ajudar a manter. Ou deveria, né? Não deveria? Não é assim que a gente aprende no corpo de Cristo? Quando tem a ver com o corpo? É, porque de repente eu estou estudando. Vocês chegam aqui várias vezes, eu estou lá no computadorzinho, digitando. Entendeu? Ou estou fazendo um trabalho, estou fazendo outra coisa, ou saio, ontem fui vender. Não era para mim ter saído para vender. Era para mim estar fazendo outras coisas. Mas eu tive que sair para vender. Não vem ao caso por quê? Mas eu não tinha. Eu tinha que estar me preparando para hoje. Mas eu precisei bater perna, então eu fui. E glória a Deus que nós oramos e Deus honrou, não sobrou nada. Mas eu não precisava. O que a palavra do Senhor fala? Agora é um puxãozinho de orelha delicado. Mas o que a palavra do Senhor fala? Que aquele que serve a mesa tem que se dedicar a servir a mesa com qualidade. Ainda bem que eu tenho, digamos assim, um conhecimento natural muito bom disso aqui, que eu já ministro há muitos anos. Mas eu preciso do conhecimento do Espírito também, senão vai ser só intelecto. Amém? Essa é a questão. Vamos lá. A delegação de poderes significa crescimento, tanto para os indivíduos como para as organizações. O que eu mais tenho querido fazer, o que nós mais devemos querer fazer, é o que? Delegar a autoridade. Ó, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, você vai cuidar daquilo outro. Mas se a gente não vê responsabilidade com a delegação, vocês não vão nem perceber. Simplesmente o negócio vai passar e eu não vou delegar. Porque eu também não posso delegar para quem não tem responsabilidade. Vamos lá. Vocês são hoje minhas filhas, meu esposo, mas o meu chamado. Vocês fazem parte do meu chamado.
Porque Deus colocou vocês para me cuidar. Então vocês são pepitas de ouro na minha mão, diamantes a serem lapidados. Você acha que eu vou colocar vocês aos cuidados de alguém que eu acho que não... Ou vou dar uma responsabilidade para alguém que eu sei que não vai fazer direito para vocês? Direito no sentido eclesiástico daquilo que Deus espera. Não vou. Não vou. Me viro, faço sozinha. Até Deus levantar quem queira. Daí a gente cobra às vezes e vê a gente com os olhos ruins. Mas é que a gente espera. Porque já tem capacidade, já tem uma caminhada, já tem uma maturidade. E vai ser bom pra gente delegar. Vai ser que a gente vai descansar um pouco mais. Não é que a gente não quer, mas precisa se a gente tá pegando firme e quer levar a sério. Amém? Então vocês vão ter que ser assim com os seus liderados. Observadores, né? Ensinar, puxar as orelhas de vez em quando. Faz parte do processo. Vamos lá. Cris, quando você fala disso aí, entra aquela questão da gente também, vamos supor, eu ver o que tem pra fazer e ir lá e fazer sem ninguém falar. Também. Às vezes tem coisas que são assim. Eu já recebi vários comentários assim, eu vou fazer tal coisa, eu tô esperando até hoje. Não só o nosso meio, tá? Tô falando toda a vivência do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Tô esperando. Sentada, porque em pé eu já tava durinha, cheia de variz, né? Não vou cobrar. Se for ministerial, às vezes, dependendo da situação, vou. Se Deus me mandar. Mas no geral, não. Eu só fico olhando. E orando. Deus, Senhor, misericórdia, Espírito de Deus, tal, fala. E algumas vezes a gente chega junto. Faz parte. Ora sim, ora você vai fazer de um jeito, ora você vai fazer do outro. Porque o falar demais também enfada. Pense em alguém falando toda a vida a mesma coisa. Quem aguenta? Vocês aguentam? Eu não dou conta. Nem de ouvir, nem de falar. Vocês iam aguentar alguém dizendo a mesma coisa? Um ano, vamos lá, um ano. Uma vez por semana. A mesma coisa. Pim, pim, goteirinha. Pim. Vocês iam dar conta? Vamos lá, vamos responder. Quem gosta disso? Eu não gosto. Vocês gostam? Estão entendendo? O falar demais também enfada, cansa. Daqui a pouco você tem, meu Deus, não tem mais o que fazer da vida falando a mesma coisa, Jesus. Então daí você tem que, jogar a chave fora aí, orar. E se não der, pula. E deixa a pessoa pra lá. Vai fazer o quê? Vai abrir com o serrote a cabeça, né? E botar lá dentro? Não dá, assim você mata a pessoa. Vai abrir a boca e enfiar ela abaixo? Não dá. Tem que ser algo de livre, espontânea vontade. Ok? Que nem nós vimos no nosso estudo anterior. Que a submissão, ela é algo voluntário. Não posso ser submisso obrigatoriamente. Vai dar problema mais cedo ou mais tarde. É voluntário. É por amor. Então vamos lá. Precisamos, acima de tudo, aprender a apostar nas pessoas, no bom sentido, nada de apostar, né? Em nome de Jesus. Nas pessoas que Deus nos tem confiado. Dá um voto de confiança. Vamos lá, eu espero isso de ti, vamos ver o que vai acontecer. Daí, pisou na bola. Dá de novo. Vai ter uma hora que Deus vai mandar tu parar de dar os votos de confiança. Vai tentar na outra pessoa. A pessoa não quer? Né? Isso acontece, mas você vai dar vários votos de confiança. Até Deus mandar você parar de dar os votos de confiança. Quantos são, pastora? Não sei. A gente só sabe na hora que Deus manda parar. Pode ser 10, 15, 30, 50, pode ser 2. Um ou nenhum, né? Pode ser 1. Não, um rola, não tem que rolar, pense. Né? Tem que rolar pelo menos 1. Mas tem que acontecer. Daí Deus é que vai dizer deu. Não você, ok? Sabemos que existem muitos parâmetros que precisam ser levados em conta na delegação de responsabilidades e autoridade. Porém, é fundamental entendermos que a delegação é a alavanca do crescimento. Êxodo 18, 21. Além disto, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus.
homens verazes ou vorazes, que aborreçam a avareza, não pode ser canguinha, e os porá sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Ajudar a organizar. Então a conclusão até aqui sobre esses tipos de liderança que podem causar enfermidades, que nós se temos algo disso, volta a falar, Senhor, obrigado, agora começa a remover isso de mim, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Líderes ditadores geram liderados parasitas. Líderes dominadores e manipuladores aglutinam ou levantam liderados inseguros e sem convicção própria. Líderes duros e autoritários geram liderados rebeldes. Líderes rigorosos levantam liderados medrosos. Líderes exclusivistas levantam liderados preconceituosos. Líderes paternalistas levantam liderados abusadores. E líderes perfeccionistas geram liderados críticos. Então, em Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, certamente ceifará, porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E todas essas legalidades que nós vimos são geradas aonde? No Espírito? Não, são na carne. É a manifestação das concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida, que são geradas no nosso emocional, nos nossos sentimentos. Onde é trabalhado o quê? Caráter, que foi distorcido muitas vezes desde pequenininhos. E nascendo no Evangelho ou não nascendo no Evangelho, todos estão suscetíveis, porque todos são carne, ok? Então que nessa noite essa palavra sirva de quê? De levantamento pra gente, sabe? Para nos mostrar o que nós temos feito. Sabe, é importante a gente se colocar em... Eu sei que é difícil às vezes, mas estamos crescendo na graça e no conhecimento, no temor e no tremor de Deus. Nós não podemos entrar no sistema babilônico, onde quase tudo é normal. Não, há um caminho a seguir, e o caminho é a Bíblia. Amém? Graça e paz. Deus abençoe até semana que vem.